habitais, contudo não destes ouvido à minha voz. Aí o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão e seu filho estavam malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sucedeu tudo isso? Até aqui por enquanto, amém? Amém. Glória a Deus. Então, esse tempo, esse momento em que Israel estava vivendo, era um tempo de crise, né? A palavra de Deus fala aqui no primeiro versículo, não precisa ler, eu vou ler para você, que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Então, o povo de Deus tinha se afastado do Senhor, tinha se afastado dos caminhos do Senhor, né, da lei do Senhor, da palavra dele, e começaram a idolatrar, né, começaram a buscar outros deuses. E aí Deus, ele permitiu que o povo vivesse sob o domínio dos midianitas, não só dos midianitas, né? Mas outros povos também estavam oprimindo Israel. Por quê? Porque durante 7 anos o que acontecia com o povo de Israel? Eles plantavam, eles colhiam, e quando eles estavam ali no auge de pegar o produto ali que eles tinham trabalhado, eles vinham e levavam embora, eles roubavam, né? Mas muitas vezes eles faziam isso com violência, né? Tinha muita violência, eles matavam, muitas coisas horríveis aconteciam. Por isso eles se escondiam em cavernas. O povo de Israel estava assim passando, imagina, 7 anos consecutivos, a pessoa vai, trabalha, né? Planta, vai colher, de repente é roubado. Então eles estavam passando também por uma crise financeira. Mas tudo começou por quê? Por causa da área espiritual. Se afastaram dos caminhos do Senhor e começou a idolatria, né? E ali eles começaram a padecer, ano após ano, né? Ali Deus, com certeza, vocês querem viver por sua conta e risco? Então tá, eu vou tirar a minha mão, né, sobre vocês, eu vou tirar a minha bênção sobre vocês, e vocês vão ver as consequências. Então a gente entende que isso daqui que estava acontecendo era um juízo de Deus, né? Era algo que Deus permitiu, porque o povo realmente endureceu o coração, né? O povo se afastou. E eu creio assim, a palavra fala que um abismo ele chama outro abismo, né? E nós temos que vigiar, porque às vezes a frieza, né, o distanciamento faz simplesmente ter uma barreira com você, com Deus, eu com Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o Senhor, Ele é um Deus que é santo. O Senhor, Ele deixou essa palavra para mim e para você, para que nós pudéssemos ficar na presença dEle e a bênção dEle nos alcançar. Não é assim? A bênção do Senhor nos alcançar. E aqui, irmãos, é um momento de crise, é um momento de tristeza. Agora, você imagina em todas as áreas, emocional, psicológico, financeiro, espiritual, tudo ali, né, sendo oprimido pelo diabo, porque Deus, ele permitiu os midianitas oprimirem o povo de Deus, e aí que seria o inimigo, né, usando eles como inimigo. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir, né? Mas ali foi o quê? Uma brecha que o povo de Israel deu, né? E a gente fica olhando e fala assim, poxa, mas por que será, né, que às vezes as pessoas fazem dessa maneira? Não sei, eu sei que Deus, Ele é santo, eu sei que Deus, Ele é um Deus que julga, Ele é um Deus que observa a nossa vida, né? E a Bíblia fala que o Senhor, Ele açoita aqueles a quem Ele ama. O Senhor permite situações, mas Ele está de olho em mim e em você, porque Ele não quer nos perder. Deus, Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, a palavra fala, né? Na verdade, Jesus veio para todos que estão perdidos, né? Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Essa é a intenção de Deus, de salvação a todos, né? E aí Deus fala para eles, olha, eu livrei vocês dos egípcios, né? Eu livrei vocês da escravidão.
Então vocês não precisam ter medo, porque da mesma maneira que eu livrei lá atrás, eu livro hoje, né? Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo, cuidando de vocês, sendo o dono de vocês. Então nós temos um dono, né? Você tem um dono, que é Deus. O Senhor é o teu dono, o Senhor Ele cuida da nossa vida, né? E o Senhor, muitas vezes Ele vai deixando aquela situação, né? Aquela situação vai piorando, piorando, até que chegou um momento que eles, creio eu, né? Estou aqui pensando, eles devem ter pensado assim, poxa, tem alguma coisa errada, porque entra ano, sai ano, entra ano, a coisa piora, né? Aí a palavra fala aqui que eles clamaram, vamos ler aqui, eles clamaram ao Senhor. Eu vou ler aqui, versículo 7. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta. Então, eles estavam afastados do propósito e da bênção de Deus. Eles não clamaram. Por que será que eles foram clamar? Porque o coração, creio eu, estava quebrantado, né? O coração ali estava sofrido, né? Ele já não estava daquele jeito tão firme, tão forte, naquela caminhada que não era caminho nenhum, era atalho, porque quando a gente se afasta do Senhor, a gente está pegando um atalho, né? Então ali eles estavam com o coração quebrantado. A palavra do Senhor fala que o coração quebrantado, o coração contrito, o Senhor não despreza. E quando eles clamam a Deus, né, porque eles queriam entender o que estava acontecendo, né? Deus simplesmente se revela, né? E eu creio que nós temos que fazer isso, né? Colocar o nosso coração diante do Senhor e clamar a Deus. E a palavra fala, né? Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, né? Então, o coração quebrantado, né, faz o Senhor se revelar para mim e para você. O coração contrito faz Deus abrir os céus, né? Ele fala comigo, Ele fala com você, mas tudo depende do nosso coração. Por isso que Ele fala, eu não vejo como o homem vê, né? O homem vê a aparência, mas eu sondo lá, o oculto, o profundo, escondido, que é o coração do homem. É isso que eu olho, é para isso que eu olho, né? Ele fala que o homem não vê como ele vê, né? Por isso que ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Por que dá-me o teu coração? Porque Deus quer transformar, Deus quer trabalhar, né? Deus quer mover. Enquanto nós não dermos, enquanto nós não abrimos o nosso coração, Ele respeita, né? Porque quem vem no respeito é o inimigo, mas o Espírito Santo, Ele é um cavalheiro, Ele respeita, né? E enquanto a gente não abre, se nós não estivermos fazendo a coisa certa, nós padecemos, nós sofremos. Mas se nós estivermos fazendo a coisa certa, o Senhor nos abençoa, as bênçãos dele nos alcançam. Isso não significa que a pessoa que está sofrendo, né, que está passando por luta, por dificuldade, está errando, está pecando, não. Mas é que nesse caso aqui era, né? No primeiro versículo a gente vê que o povo se afastou, né? O povo. E eu até lembrei da pregação do pastor Valdemir, que foi o Salmo 27, de Davi, que Davi fala que o Senhor, né, era o escudo dele, 27, mas eu lembrei disso quando eu estava meditando nessa palavra, e aí a gente vê a diferença daquele que quer a mão de Deus, daquele que quer a bênção de Deus, a proteção, e daquele que não quer. Poxa, imagina você ter essa consciência de se afastar, o que vai acontecer? Só dor, só sofrimento. E ali Davi estava falando que o Senhor era o socorro dele, que ele tinha Deus na vida dele, que ele queria Deus, que ele queria Deus. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Se você quer se relacionar, Ele vai se relacionar. Se você não quer, se eu não quero, Ele não vai se relacionar da maneira, né, que nós esperamos. Vai ter algo que vai acontecer comigo e com você. E está aqui na palavra de Deus. Então, quando eles clamam ao Senhor, quando eles se quebrantam, Deus, Ele faz algo, né? Ele revê, né? Estou falando com as minhas palavras, a justiça, o juízo que estava sobre o povo. E aí Ele vai escolher uma pessoa, que é Gideão, para livrar Israel daquela situação tão difícil, né? A gente sabe que Gideão era um homem simples, a família dele também, eu creio que era humilde, não era uma pessoa que se destacava assim na sociedade, mas e daí que não se destacava na sociedade? O coração dele se destacava do Senhor, né? E Deus, Ele não vai olhar para mim e para você, ver a tua capacidade
capacitação no trabalho, né? O dom que você tem, que você não tem. Não, Ele vai olhar para o meu e para o teu coração. Qual é a nossa disposição diante de Deus, né? Qual é a nossa entrega diante do Senhor? E Ele vai diante de Gideão, que se quebrantou ali com o povo, que clamou, né? E ele tem essa ideia, essa ideia não, já era o propósito de Deus, de pegar esse homem, que com toda certeza nas mãos do Senhor seria maravilhoso, né? Ele ia fazer com que a sorte de Israel, Deus, né, mudasse, e os inimigos não prevalecessem, e Israel sim venceria. Então aqui chega o anjo, vamos lá ler, vamos dar uma lida aqui, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Ele estava aqui, só um detalhe, né? Ele estava malhando trigo no lagar. E aí a gente vai saber o que é o lagar. E eu tinha até me esquecido, o lagar é o lugar que tira o suco da uva, né? Que pisa, né? É isso? E ele estava ali fazendo isso. E não era um lugar próprio, né? Para tratar do trigo, gente, desculpa. Aí ele continuou e falou assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, e por que nos sobreveio tudo isso? Né? O Senhor, ele olhou para Gideão, né? No meio da crise, no meio da luta, no meio da dificuldade, ele estava ali malhando o trigo, ele estava ali trabalhando, porque ele tinha que cuidar dos seus, né? Da sua família. E no meio da crise ele não estava murmurando, né? Ele falou com ele diretamente: poxa, se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Mas ele estava observando a atitude dele, e isso me chamou a atenção, porque nós também passamos por lutas, né? Nós também passamos por crises. Eu creio que Gideão, no dia a dia, no trabalho dele, ele era um homem simples, como qualquer um de nós aqui. E ele também lutava, ele também batalhava, né? Ele também tinha suas lutas, né? Como foi falado, mas ele continuava, né? E é isso que eu creio que Deus, ele olha para mim e para você, quando a gente está passando por um momento difícil, né? O que será que você tem feito? O que será que eu tenho feito? Né? Nós temos murmurado, né? Nós temos amaldiçoado, nós temos falado alguma coisa que não convém, porque isso pesa, né? Diante do Senhor, isso tem um peso muito grande, né? Porque independente da luta que eu passo ou você, Deus, ele é bom demais. Deus precisa ser adorado, Deus precisa ser exaltado, né? Porque Jesus mesmo falou: olha, no mundo vocês não têm aflição, mas tenham bom ânimo, né? Tenham fé, né? Tenham esperança, né? Porque Ele venceu e nós estamos nele, nós vamos vencer o mundo também, né? Então, a tua maneira, a tua postura, o teu jeito é muito importante para Deus, é muito importante para o Senhor. De que maneira que nós estamos quando nós passamos por uma luta? Você continua buscando, você continua adorando o Senhor, você continua olhando para Ele, né? Enchendo o teu coração de fé, enchendo o teu coração de esperança. Ele olha para esse homem, ele manda o anjo ali, e o anjo olha para ele e fala: olha, Deus é contigo, né? Deus é com você. Eu lembrei também de Daniel, quando o anjo chega para Daniel e fala: olha, você é muito amado pelo Senhor, você é um homem muito amado, né? Porque Daniel também estava preocupado com o povo, com o que ia acontecer, e aqui Gideão também, né? Mas ele se acha muito pequeno, ele fala que ele é o menor da casa dele, a casa dele é uma casa, ele vai falando dele, da família dele, ele vai mostrando: olha, eu não posso, como me expressar? Como eu não tenho nada, eu não posso fazer nada, eu não sou capacitado para nada. Mas quando Deus, ele olha para você, ele te escolhe, é o Senhor que vai vencer a guerra através da tua vida. É o Senhor quem vai capacitar você, quem vai me capacitar, né? Por isso que a gente crê, eu creio dessa forma, que todos nós que somos de Jesus, que aceitamos a Jesus, nenhum de nós passa despercebido diante do Senhor. E cada um de nós, ele tem um propósito, cada um de nós, ele tem um projeto, né? Independente da tua capacitação, se você é ou não capacitado por alguma coisa, independente,
exatamente, porque quando o Senhor te escolhe, quando o Senhor me escolhe, é Ele que vai derramar dele sobre a nossa vida, é Ele que vai derramar da sua graça, da sua unção, do seu Espírito. E foi exatamente isso que aconteceu com Gideão. Ele escolheu esse homem simples, irmãos, né? E Deus, Ele continua sendo assim, Ele continua escolhendo. Se você está disponível, fala para Deus: olha, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Com certeza, né? Você vai ver que Ele vai se revelar em muitas coisas que você não sabia, você vai saber, porque aqui Ele mostra para Gideão qual era o propósito da vida dele, né? Qual era a intenção de Deus na vida desse homem, porque ele clamou, né? Ele separou ali a vida dele para Deus, naquele momento, para saber o que estava acontecendo. E ele não foi assim com raiva, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu também me lembrei, uma vez tinha uma moça numa igreja, ela chorava, uma pastora que eu fui até usada pelo Senhor, e ela chorava muito, e parecia que ela estava clamando, e a pastora falou: olha, você não está clamando, você está chorando, não é porque o teu coração está quebrantado, você está chorando de raiva, você está chorando por causa de revolta. E Deus, Ele recebe um coração contrito, Deus, Ele recebe um coração quebrantado. Naquele momento eu creio que Deus tocou no coração da moça, acredito eu que ali teve um arrependimento, né? Espero que tenha tido um arrependimento e Deus tenha recebido ali o quebrantamento dela. Aqui ele se quebrantou, ele clamou e tocou o coração de Deus, né? E Deus falou: olha, você nas minhas mãos, você vai fazer proeza, né? E Deus faz isso comigo, com você. Nós nas mãos do Senhor fazemos proeza. Por isso que a pessoa fala: como é que pode, né? Como é que pode? Fica pensando: mas não é a gente, é Deus, né? Que nos sustenta, que nos leva mais além, faz a gente ficar de pé, faz a gente ter ânimo, né? Porque independente ali dele estar se sentindo sozinho, não só ele como o povo de Israel, apesar de todo ele que eles tiveram, o anjo estava observando. Então creia, você e eu, nós nunca vamos estar sozinhos, nunca. Deus, Ele envia os seus anjos para mim e para você, porque Ele mesmo fala na Bíblia que os anjos do Senhor, eles trabalham em favor daqueles que irão te dar a salvação. Ou seja, o anjo do Senhor, ele trabalha em seu favor, trabalha em meu favor, porque pela fé nós já herdamos a salvação. Então você nunca vai estar sozinho, eu nunca vou estar sozinho. O Senhor está conosco, né? E o Senhor conta comigo, com você, Ele conta com cada um de nós. E assim aconteceu na vida desse homem. E o que acontece? Para ele vencer os midianitas, né? Ele não pegou e foi direto lá para a batalha. Ele fala assim: olha, tem um ídolo lá no meio da cidade, você vai ter que, era um animal do pai dele, você vai ter que ir até lá e destruir esse ídolo, vai ter que fazer ele por terra, para você depois poder ir para a guerra, né? E aí Deus, eu creio que Deus falou comigo assim, dessa maneira, né? Os ídolos no nosso coração, às vezes não significa que se proste a um ídolo, um santo, uma imagem, mas alguma coisa que se coloca na frente de Deus que está no nosso coração, e a gente não abre mão, né? E a gente não libera, e a gente quer continuar. E como que eu vou vencer a guerra dessa maneira? Como que você vai vencer a guerra? Por isso que muitos, né, estão indo para a guerra e estão caindo. Muitos estão indo para a guerra e não estão tendo vitória, não estão tendo êxito, porque tem um ídolo no coração. Ninguém, irmãos, pode ser mais importante do que Deus na nossa vida, do que Jesus, do que o Espírito Santo. O que significa isso? Ninguém pode ser maior do que a palavra. A palavra tem que tomar o primeiro lugar no nosso coração, né? Porque Deus está observando o meu coração e o teu coração. Então, muitas vezes a pessoa não tem, vamos dizer, êxito, não tem testemunho para dar, deveria dar testemunho, deveria falar da grandeza de Deus, mas não fala porque existe um ídolo no coração, uma situação às vezes na vida dela, né? Não quero abrir mão disso, né? Um filho que ela idolatra, um marido, uma esposa, um trabalho, um dinheiro, quantas coisas a gente pode estar idolatrando, colocando Deus em não sei que lugar. E isso é idolatria, né? Eu fiquei pensando, poxa vida, idolatria, ele veio assim, a rebeldia é como o pecado de
feitiçaria, não é isso? E a idolatria, rebeldia com o pecado de feitiçaria. E a obstinação com o pecado de idolatria. A pessoa está rebelde, ela está praticando o pecado de feitiçaria. Aí fala assim, eu não vou passar por ali, né? Eu não quero saber, porque ali tem macumba, ali tem isso, tem aquilo. Irmãos, a gente quando lê a palavra de Deus, né? Deus abre o nosso entendimento. E às vezes a gente pode estar indo para a casa do Senhor, cultuando ao Senhor com um coração rebelde, exercendo o mesmo pecado de feitiçaria. A rebeldia é como o pecado, é como a palavra fala. Eu não sei qual é o versículo, não sei qual é a passagem, se você souber, pode falar. A rebeldia, aquele que é rebelde com Deus, aquele que é rebelde com a palavra de Deus, ele está cometendo o mesmo pecado que a feitiçaria. E a obstinação, que no caso é a pessoa continuar com aquilo, se torna o mesmo pecado que a idolatria. Então nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração tem dono. Nosso coração é de Jesus. Nosso coração é do Senhor, né? E Ele fala isso para mim e para você, para que não haja engano na nossa vida, né? Para que não haja, como é que fala? Erro. Ele não fala que o povo dele erra por não conhecer a palavra? Se não fosse importante, ele não teria deixado a Bíblia. E não adianta, irmãos. A gente só vai para a presença do Senhor se a gente colocar em prática a palavra de Deus, né? Então, ele primeiro teve que destruir aquele altar, aquele Deus, né? Deus ali, com letra minúscula, porque na verdade só existe um Deus. O Senhor fala que só Ele é Deus e que fora dele não há outro. Só o Senhor é Deus. Então tem muitas coisas na nossa vida que a gente pode, às vezes até sem perceber, afrontar o Senhor, desagradar o Senhor. Então ele falou, primeiro tirar isso do meio de Israel, do meio do meu povo. Aí depois você vai para a guerra. Aí depois você vai lutar, aí depois eu vou te dar a vitória. Então eu creio que hoje é uma noite que a gente tem que colocar diante do Senhor. Senhor, tem alguma coisa que eu posso não estar vendo, eu posso não estar percebendo, que eu estou colocando entre a minha comunhão com o Senhor, né? O Senhor está se desagradando, o Senhor não está gostando, tem alguma coisa, Senhor, que eu estou priorizando que não seja o Senhor? Porque isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer, irmãos. E é muito sério, né? Essa questão da idolatria. Deus não se agrada. E aí, o Senhor, Ele fala, olha, depois que Ele faz o que Deus mandou, depois que Ele obedece, aí Ele vai, né, fazer o que Deus queria que Ele fizesse. Também, Ele vai para a guerra. Ele vai para a guerra e a palavra de Deus fala que tinham 30 mil homens, às vezes mais de 30 mil homens, e Deus fala para Gideão, olha Gideão, é muita gente, se você for com esse número de pessoas, eles vão achar que foi por causa disso que você ganhou a guerra, você venceu. Mas na verdade você vai vencer na minha força, né? Você vai vencer na força do Senhor. Quem vai dar a vitória é o Senhor, porque o nosso Deus é que é o nosso general de guerra, é Ele que vai à frente das nossas batalhas, né? E tem gente que não entende isso. Às vezes a pessoa vê uma multidão e fala, nossa, a multidão venceu, né? É a multidão, não tem essa de multidão. Eu creio que para uma pessoa que é madura espiritualmente, Deus não falaria nada, mas Ele ficou preocupado para que pensasse que fossem os homens, né? Que estivessem ganhando a força do seu braço. E eu sei que vão eliminando os homens, ele fala, olha, aqueles que são covardes, aqueles que são tímidos, pode mandar voltar. E no final das contas, resumindo, ficaram 300 homens. 300 homens. 300 de Gideão. E ali, né, ele teve vitória. Ali ele teve vitória, por quê? Porque Deus estava com ele. Porque ele se dispôs a Deus, né? Ele, Senhor, a mesma coisa ele fala assim, eis-me aqui. Olha, realmente eu não sou nada, mas eu estou na tua mão, eu estou na tua dependência. O Senhor é o meu dono, o Senhor faz como o Senhor quiser. E Deus fez, irmãos. E é assim na minha e na sua vida, né? Com certeza, se nós nos dispusermos para Deus, Ele vai nos usar, Ele vai fazer proezas, Ele vai fazer coisas acontecerem, milagres acontecerem.
né? Nós vamos ver que Deus continua agindo, que Deus continua movendo, que Deus continua mudando a nossa sorte. Ele mudou a sorte de Israel, porque Ele falou que queria usar Gideão para isso, né? Para que voltasse a honra de Israel, né? Voltasse a bênção sobre a vida de Israel. E voltou, né? E quantas vezes, irmão, quantas vezes a gente pode se dispor para que Deus possa nos usar, né? Quantas vezes você tem falado para Deus: olha, Senhor, eu estou vendo essa situação, né? Eu estou vendo que isso não vai bem, me usa, Pai, né? Me usa para que o Teu nome seja glorificado, me usa para que eles vejam que é o Senhor, para que eles vejam que é o mover do Teu Espírito Santo, né? Então, Deus, Ele procura sim pessoas que estão dispostas, né, a serem instrumentos nas mãos dele. E Gideão, ele teve uma grande vitória, ele se tornou até juiz. Ele nem imaginava que nada disso ia acontecer, né? Mas simplesmente ele se propôs a buscar Deus. Quando a gente menos espera, quando a gente está buscando o Senhor revela coisas que a gente nem imagina, né? Que a gente nem passa pela nossa cabeça. Mas por causa da disposição, o Senhor vai desvendando os seus mistérios, o Senhor vai movendo, o Senhor vai falando, e nós vamos entendendo o propósito do Senhor na nossa vida. E a melhor coisa que existe para mim e para você é você entender e reconhecer o propósito de Deus na tua vida. Você reconhece o propósito de Deus na tua vida? Amém. Porque tem pessoas que estão na igreja e não sabem qual é o propósito dela. Não entendem. Por quê? Porque não buscam, porque não se interessam. Mas Deus tem para cada um, né? Nós somos a noiva do Senhor. E o Senhor é aquele que conta conosco. Ele é aquele que derrama os seus dons. Ele é aquele que dá os ministérios, né? Deus é maravilhoso, irmãos. Então nós temos que ter convicção, irmãos, do nosso chamado, convicção daquilo que Deus tem para nós, né? A pessoa às vezes fala: não, isso aí não tem nada a ver com você. Pode falar o que quiser. Quando você tem convicção do que você é diante do Senhor, quando você tem convicção do teu chamado diante do Senhor, não tem para ninguém, irmãos. Você só ouve a voz de Deus e vai. Você só ouve a voz de Deus e prossegue e permanece, né? Por quê? Porque você tem intimidade, porque você conhece o teu Deus, você sabe que você foi chamado, você sabe que é Ele que te capacitou, e você sabe que você não é nada. Sem Ele você não é nada. Sem Ele eu não sou nada, eu não posso nada, nem você. Porque só Ele é Deus na nossa vida. Então, quando Deus te chamar para algo, né? Quando Deus olha para você e te escolhe, é para você desenvolver o que Ele tem para você. Não é para você enterrar talento. Não é para isso. Porque Deus, Ele precisa da tua vida. Ele precisa da minha vida. Nós somos instrumentos de bênção nas mãos do Senhor, né? Há uma unção sobre a nossa vida. Há uma unção sobre a tua vida. Nós sabemos que por causa dessa unção que há na nossa vida, isso é fato, né, irmãos? A gente não pode ficar em qualquer lugar. A gente não pode ter qualquer conversa. Por quê? Por causa da unção que está na nossa vida. Eu li aquele livro do Otman Nick, que fala sobre a autoridade espiritual, e ele fala sobre a unção que Deus derrama na nossa vida. Por isso que certas rodinhas a gente não pode participar, certas conversas a gente não pode participar. Por quê? A gente vai participar de certas rodinhas só se for para evangelizar, só se for para levar conflito, então não é. Mas a gente não pode sentar como se fosse a nossa rodinha e ficar sem falar de Jesus, sem falar da palavra de Deus. Não. A nossa vida é uma vida de propósito. Por mais simples que seja aquele momento, por menor que seja o tempo, você tem uma unção sobre a tua vida. E você tem que zelar por ela, eu tenho que zelar por ela. E eu tenho que entender que por causa dessa unção, Deus conta comigo, Deus conta com você. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor deu, porque Ele quer que você preste, eu e você devemos prestar atenção nisso, no chamado, na unção. Tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, na sua vida, né? Que continua valendo, que continua vivo, né? E Ele quer fortificar, Ele quer avivar. Amém? Não importa se você está desanimado, não importa se você está passando por luta, o Senhor quer avivamento na nossa vida. Amém? Então, você que veio aqui,
nessa noite? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Aleluia.